Boa tarde, meninos e meninas. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana de aula e na nossa aula de ciência de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto que estudamos na aula passada, sobre a poluição atmosférica, poluição do ar. Bem, qual o impacto da poluição do ar na saúde das pessoas? Na aula passada, nós vimos que o efeito da quarentena, ou seja, qual o efeito que a mudança, alterações que houve nesse período de quarentena da Covid-19 sobre a poluição na atmosfera. E nós vimos que nas grandes cidades, onde houve uma redução no nível de poluição, né, na atmosfera, e hoje nós vamos ver o impacto da poluição no ar, do ar na saúde das pessoas. De um modo geral, né, a poluição atmosférica é a introdução de qualquer substância, né, na atmosfera, seja gases, né, fumaça, poeira e tal. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a poluição do ar causou a morte de mais de 7 milhões de pessoas no mundo em 2012, matando mais do que a AIDS e a malária juntos. Os efeitos, né, dessa poluição, dessa emissão excessiva de poluentes, provoca vários problemas na saúde das pessoas. Esses problemas são geralmente problemas respiratórios, como a bronquite crônica e asma, alergias e lesões degenerativas no sistema nervoso e em órgãos vitais. E até mesmo pode causar câncer nas pessoas. Os danos, né, os prejuízos causados na espécie, no ser humano, e toda a natureza é afetada, não é só nos seres humanos. A toxidez do ar ocasiona até a destruição de florestas. Também, no Brasil, 2 exemplos de cidades totalmente poluídas é a cidade de Cubatão e a cidade de São Paulo. Né? É difícil até de respirar alguns dias lá, quando a poluição atinge níveis muito elevados, a respiração fica difícil em São Paulo, porque começa a irritação nas narinas e a boca fica muito seca, então dificulta até mesmo as pessoas a andar, a respirar e tal. Vamos ver os principais impactos no meio ambiente através da poluição. É a redução da camada de ozônio, o efeito estufa e a precipitação de chuva ácida. Esses assuntos, né, eu dividi para que a gente possa entender melhor. Hoje nós vamos estudar a poluição, mas na frente nós vamos falar sobre o efeito estufa e também sobre a chuva ácida, o enxofre, né? Em 80% dos casos com altas concentrações de enxofre, ocorre uma visibilidade menor do que 5 km, quer dizer, você não consegue enxergar mais de 5 km. Na vegetação, os poluentes que causam danos à vegetação são denominados de fitotóxicos. Os mais severos são o enxofre, que é o peroxiacetil nitrato, enteno e alguns fitotóxicos menos severos, o cloro, ácido clorídrico, amônia e mercúrio. Mercúrio é um poluente utilizado muito pelos garimpeiros na separação do ouro, porque o ouro se junta com o mercúrio e por ser um metal pesado,
ele fica no fundo da bateia, que é um equipamento que eles usam para separar o ouro da terra ou da areia. Os poluentes penetram nas plantas através da respiração normal das plantas, né, da fotossíntese, e ele provoca a destruição da clorofila, que é que dá aquela cor verde nas plantas, e assim ela interrompe a fotossíntese. Lógico, se interrompe esse processo, provavelmente a planta deve até morrer se for por um longo período. Os sintomas e os danos causados pelos poluentes é a manifestação na superfície das folhas. No ser humano, o enxofre, quer dizer, o óxido de enxofre, SO2, é altamente solúvel e por isso é absorvido pelo sistema respiratório superior, pelas narinas, né? Ozônio constitui um irritante severo para os olhos, nariz e garganta. Por isso que quando você está numa cidade muito poluída, o ar está muito poluído, geralmente você vai ter uma irritação no nariz e até na boca. Para a concentração de ozônio de 0,01 ppm, ocorre irritação nos olhos e concentrações de 2,0 ppm provocam tosse severa, quer dizer, a garganta fica seca e aí vem uma tosse que você não consegue respirar. E isso pode causar problemas mais sérios, né, mais para frente. As mortes ocorrem principalmente devido à inalação de gases e à exposição de partículas finas que penetram profundamente nos pulmões, né? Quando você respira esses gases mais tóxicos, e esses gases vão diretamente para os seus pulmões. E aí entra pelo sistema cardiovascular, né, pelas suas veias, coração, podem causar um acidente vascular cerebral, doenças cardíacas, câncer de pulmão, doenças pulmonares, né, obstrutivas crônicas e infecções respiratórias, incluindo a pneumonia. Aqui do lado você vê um diagrama e falando sobre a saúde e a qualidade do ar. Então você vê onde você pode ser afetado por esses problemas de poluição, né? Você vê aqui que você pode ter dores de cabeça, ansiedade, impacto no sistema nervoso central, no sistema respiratório, na barriga, né? Você pode ter problemas de fígado, no baço e até problemas de sangue, na boca e nariz, né? Geralmente pela poluição, as irritações dos olhos, o nariz e a garganta. No coração, você pode ter problemas doenças cardiovasculares, no aparelho reprodutor. Então, assim, a poluição causa muitos danos na nossa saúde. Não é brincadeira. Então, o que é poluição atmosférica? Segundo o CONAMA, né, que é um órgão governamental, uma secretaria do governo, define que poluição é qualquer forma de matéria ou energia com intensidade em quantidade, concentração, tempo ou característica em desacordo com os níveis estabelecidos e que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e à flora, prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade. Então, em outra definição, poluição
é a introdução no meio ambiente de qualquer matéria ou energia que venha a alterar as propriedades físicas, químicas ou biológicas desse meio, afetando a saúde das espécies que dependem dele. Impacto ambiental. O impacto ambiental é o resultado da intervenção do ser humano sobre o meio ambiente. Pode ser positivo ou negativo, depende de em que maneira esse impacto ambiental está sendo causado pelo homem. Então ele pode ser bom ou ruim para nós. Poluentes. Os poluentes são os resíduos gerados pela atividade humana e que causa um impacto ambiental negativo. A poluição é ligada à concentração desses resíduos poluentes presentes no ar, na água ou no solo. As fontes poluidoras, elas foram classificadas em pontuais localizadas e difusas ou dispersas. As pontuais localizadas é o lançamento de esgoto, esgoto doméstico, esgoto industrial, dos efluentes gasosos das indústrias, dos esgotos das indústrias, de aterro sanitário, de lixo orgânico, porque pontuais e localizados são mais fáceis de ser identificados e controlados. Agora, difusas ou dispersas são esses agrotóxicos que são aplicados nas lavouras, na agricultura, e levados pelo ar. Eles são carregados também pelas chuvas e aí vão parar nos rios, ou infiltra na terra e vai parar no lençol freático, ou ainda gases de escapamento dos veículos, essa fumaça que sai do cano do carro, da descarga dos carros, dos caminhões, Essas são difusas ou dispersas, porque ela vai espalhar no ar. Os fatores causadores têm, através do desenvolvimento da indústria, produtos industriais, e o crescimento da população humana, porque quanto mais gente aglomerado nas cidades, mais lixo e poluição vão gerando, mais gente vai andar de carro, mais pessoas vão jogar plásticos, vão queimar, e aí toda essa poluição vai para a atmosfera, vai misturar com os gases na atmosfera e provavelmente estaremos respirando esses ares. Bem, quanto aos fatores causadores, eles podem ser naturais ou antropogênicas e ainda de fontes industriais. As causas naturais são aquelas independentes da ação humana, não é o homem que causa, é natural. Por exemplo, as cinzas e os gases emitidos na erupção vulcânica. Outra, tempestades de areia, lugares que tem muita areia, desertos e tudo, e também qualquer poeira levantada pelo vento. Decomposição de animais e vegetais, emite gases. Partículas e gases de incêndios florestais. Além disso, hoje já bem menos, mas até um certo tempo, no estado de São Paulo e outros estados que produziam muita cana, eles queimavam a roça de cana para queimar toda aquela palhada seca, para depois eles ir colher a cana. Então isso também causava
uma poluição muito grande de gases e partículas que ficava sendo levada pelo vento. Temos também a evaporação natural, odores e gases da decomposição da matéria orgânica. Isso acontece geralmente na floresta amazônica em grande quantidade, porque muitas folhas e galhos caem das árvores e eles vão ser decompostos no solo. E a decomposição desse material, ele gera gases. Por isso, muita gente questiona quando se diz que a Amazônia é o pulmão do mundo, porque muitos gases que ela produz muito oxigênio, mas também produz muitos gases que acaba consumindo o oxigênio. Tem também a maresia, né, dos mares e oceanos, que lançam também gases na atmosfera. Bom, os fatores antropogênicos são as fontes de emissão geradas pelo homem, seja na indústria, na agricultura, na pecuária, porque não sei se vocês já ouviram, mas o boi principalmente, quando ele elimina gases, né, principalmente o gás metano, que é altamente poluente. Na mineração e a queima de combustível fóssil, que nada mais do que a gasolina, o diesel e todos os combustíveis utilizados pelos automóveis, carros e caminhões. E tem as fontes industriais, fontes móveis, que são os veículos a gasolina, álcool, diesel, e GNV, que é gás natural, queima de lixo a céu aberto e incineração de lixo, queima de combustíveis na indústria e termoelétricas, porque as usinas produtoras de energia termoelétricas, elas usam diesel para funcionar as máquinas que vão produzir energia. E ainda as emissões de processos químicos. Então, nós já estudamos a poluição da água, do solo, e agora estamos estudando a poluição do ar. Só para lembrar os tipos de poluição, né? Então, vamos lá. Poluição do ar, poluição da água, poluição do solo, poluição sonora e poluição térmica. Então, vamos lá. A poluição do ar. Então, já vimos que é o resultado da emissão de gases poluentes ou partículas sólidas na atmosfera. Geralmente, a gente, nas fotos, utiliza essas chaminés de fábricas porque são responsáveis por uma grande quantidade de emissão de poluentes. Ar. Já vimos também o que é o ar. É uma mistura de gases relativamente fina ao redor da Terra. Os principais componentes do ar o nitrogênio, o oxigênio, o argônio e o gás carbônico. Os principais poluentes é o monóxido de carbono, que é produzido pela combustão incompleta de compostos que tenham carbono, como a gasolina, o álcool, o diesel, né? Altamente tóxico. O gás carbônico é altamente tóxico. Por isso que, por exemplo, vocês já viram que em alguns incêndios de prédios e apartamentos acontece de pessoas morrerem porque não conseguem respirar quando tem uma grande quantidade de carbono. Nós vimos também na aula passada que a grande mudança no planeta Terra foi quando as primeiras bactérias, os primeiros seres, começaram a realizar a fotossíntese e produzir o oxigênio.
né? Porque até então o gás carbônico era em maior quantidade no planeta Terra. Temos também os óxidos de nitrogênio, o NO2, o NO e o N2O. De formação pela reação de N2 e O2, que ocorre no interior de motores de automóveis, né? E acontece a formação de chuva ácida, porque na atmosfera a reação e o encontro desses gases com a chuva, as gotas, né, de água na atmosfera, ela se junta, ela pega esses gases e traz de volta para a superfície da Terra. Esses gases altamente corrosivos, né, eles queimam a pele das pessoas e destrói tudo que é de ferro, de metal ou alguns minerais, eles são corroídos por esses gases. E ainda o óxido de enxofre, que é o SO3 e o SO2, produzido na combustão de compostos que contêm enxofre. Também está presente na formação da chuva ácida. Ainda bem que tem alguns padrões, né, para verificar a qualidade do ar. Os principais objetivos desse padrão de monitoramento da qualidade do ar é fornecer dados para ativar as ações de emergência, né, quando a possibilidade do ar e da saúde pública, né, fica em risco. Avaliar a qualidade do ar à luz de limites estabelecidos, né, nos padrões. E acompanhar as tendências e as mudanças na qualidade do ar. Porque quando se vê que tem uma poluição muito alta na atmosfera do ar que está respirando, principalmente nas grandes cidades, é que isso acontece. Então, as agências de saúde, né, alertam a população para tomar os devidos cuidados e também o governo. Os padrões nacionais de qualidade do ar está estabelecido pelo CONAMA. Os padrões primários trazem os níveis máximos toleráveis, constituindo-se em metas de curto e médio prazo. Os padrões secundários são preventivos, podem ser usados para áreas não desenvolvidas, parques e reservas ambientais. Vamos falar das fontes poluidoras, né? A frota automotiva. Nos grandes centros automotivos, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, né? Essas cidades maiores, as emissões veiculares são grandes responsáveis pela deteriorização da qualidade do ar. Além dos poluentes primários emitidos pelos carros, a camada de ozônio na atmosfera é diretamente ligado à queima desses combustíveis, combustível fóssil. Embora haja melhorias substanciais na qualidade dos combustíveis, né? Muitos combustíveis foram retirados alguns componentes mais poluentes, como o chumbo, tetraetila, e adicionaram oxigenados. O uso do álcool combustível, catalisadores e etc. Inclusive, o álcool é um combustível produzido de cana-de-açúcar. Há muito ainda a ser feito na questão dos carros.
Outro passo bem dado é a construção de carros elétricos. Porém, o carro elétrico ainda é muito caro e é inviável para as pessoas poder estar adquirindo esse tipo de veículo. Bom, aqui você vê um gráfico, né, falando sobre os principais poluentes, né, o aerosol, a ressuspensão, produtos industrializados, veículos pesados e os veículos leves, mas todos com a sua contribuição na poluição da atmosfera. Bem, agora nós vamos ver sobre o efeito estufa. O que é o efeito estufa? Então, vocês estão vendo aqui nesse diagrama que a radiação do Sol, né, os raios solares, ele atravessa todo o espaço, né, a atmosfera, e aí a maior parte da radiação é absorvida pela superfície da Terra para poder se aquecer, porque senão a superfície da Terra seria gelada. Bem, mas nem todos esses raios ele atravessa, né, ele chega na superfície da Terra. Parte dele é refletido. Ele é refletido de volta para a atmosfera. Bem, na letra C, você vê que parte dele é refletido para a atmosfera, porém ele não vai para o espaço. Ele é refletido de novo na atmosfera. Isso porque parte da radiação, né, ela encontra, quando ela é refletida de volta para o espaço, ela encontra uma barreira de gases, né, na atmosfera que faz ela voltar para a Terra, e aí esse efeito é o aquecimento da superfície terrestre e da atmosfera. Bem, vamos ver um outro diagrama onde talvez vocês conseguem entender melhor. Bem, aqui vocês estão vendo que os raios solares, né, ele atravessa os gases da atmosfera, os gases do efeito estufa, chega na superfície e ele é refletido, né, através desses gases. Parte deles, quando bate de volta nos gases, ele encontra resistência e volta para a atmosfera da Terra. Esse processo seria um processo natural e iria acontecer sem nenhum problema se não fosse o homem, né, poluindo cada vez mais a atmosfera e aí causando esse problema que é o efeito estufa, o aquecimento global. Bem, os gases que mais causa problema e o efeito estufa é o clorofluorcarbonetos, metano, ácido nítrico e ozônio. Quais são as consequências do efeito estufa? Bem, essas consequências, né, do efeito estufa já é bem conhecido por todos. É o aquecimento global que provoca o derretimento das geleiras, né? Enormes blocos de gelos são desprendidos das geleiras quase que diariamente. Por outro lado, nós vimos também que há um desequilíbrio no controle das chuvas. Lugares que antes chovia pouco, chove muito. Lugares que antes chovia muito, agora chove pouco. Isso é um sinal de desequilíbrio, porque as inundações das cidades, né, estão se tornando frequentes. Isso é um desequilíbrio. O buraco na camada de ozônio.
né? Então esses gases que são emitidos pelo ser humano, ele vai causando problemas na atmosfera. Esse buraco que vai se abrindo na camada de ozônio faz com que uma maior quantidade de raios ultravioletas, né, do Sol penetre na superfície da Terra, provocando um aquecimento maior. E esse aquecimento é o que faz derreter as camadas, né, das geleiras e provocando um aumento na quantidade de água do mar, dos oceanos, e também a seca, a falta de chuva em áreas, né, como o Brasil, no Nordeste, torna muito seco, porque o calor é muito grande e impede a formação das nuvens de chuva. Então está aqui os principais gases, né, os principais causadores desse efeito, desse buraco na atmosfera. São os gases emitidos através dos produtos em aerosol, principalmente, né, os isopores. O ar-condicionado que você usa aí na sua casa, se você tiver, a geladeira, tudo são gases que provocam, né, e causam um buraco na camada de ozônio. Então aqui você vê mais imagens dessa consequência, né? E se continuar sem tomar nenhuma atitude, essas consequências só vão se agravando, só vai piorando. E aí é perigoso chegar a um ponto que não tem retorno, não vai ter conserto, né? E a pele das pessoas, o ser humano, quando a gente fica exposto a uma grande quantidade de raios solares, né? Os raios ultravioletas, essa mistura, né, estimula a produção de vitamina D, mas também ela destrói a folacina e podem lesar até o DNA, causando o câncer. Os melanócitos, células que produzem os pigmentos da pele, a cor da sua pele, que protege os organismos contra a lesão do DNA e a destruição da folacina. Mas os ceratinócitos precisam de uma boa quantidade de raios ultravioletas para fabricar a vitamina D. Então, o que acontece é que as pessoas precisam ter o bom senso de saber que precisa tomar sol, porém, ele precisa tomar sol nas horas mais frias, né? Nas horas iniciais do dia e no final do dia. Esse intervalo entre 10 e as 15 horas não é aconselhável ficar no sol, porque você pode adquirir um câncer de pele. E aí, aqui fotos de câncer de pele, né? Tipos de câncer de pele. Vocês estão vendo aí todos os tipos de câncer de pele, o melanoma, né, carcinoma, tem o envelhecimento precoce e a queimadura de pele, né, que a gente queima no sol. Todo câncer de pele, ele começa com, com essas queimaduras de pele constante quando tomamos sol em excesso.